Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Agatha do Cario Casal. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre intercâmbio com vocês. Então, gente, a minha experiência foi em 2013, de 2013 para 2014, ou seja, eu tinha 25 anos para 24 e eu resolvi fazer intercâmbio devido a alguns fatos da minha vida. Eu separei algumas coisas assim por tópico pra gente falar, porque senão eu me perco e eu falo pra caramba e não ia dar certo. Então, deixa eu explicar pra vocês como é que aconteceu. Eu namorava há muitos anos, não era o Rodrigo, era uma outra pessoa, eu namorava há muitos anos. Daí esse relacionamento se rompeu em março e eu sempre tive muita vontade de ir, sempre. Minha irmã já tinha ido para os Estados Unidos a passeio e tudo mais, aquela história dos 15 anos. Na época eu era muito mais nova, porque eu sou mais nova que a minha irmã, então eu não podia ir. E aí, quando acabou isso tudo, eu precisava dar uma esparecida. E eu virei pro meu pai e falei: Você topa, você me ajuda? Eu só queria, na verdade, o nome dele para poder financiar a viagem, porque eu sabia que seria cara. Aí, antes de eu falar com meu pai, eu fui percorrer, eu fui pesquisar como é que era e tal. E eu resolvi fazer o programa de Work Experience, que é um programa para você realmente trabalhar lá nos Estados Unidos no seu período de férias da faculdade aqui. Você tem que estar cursando uma faculdade, tem que ser maior de 18. Então, foi nesse período de longas férias, né? Que é o período de dezembro a fevereiro e tal. Isso é um período maior de férias. Então, eu resolvi fazer nessa data. Aí, depois de pesquisar muito, já tá tudo afiado na ponta da língua, eu fui perguntar pro meu pai se ele topava ser meu suporte financeiro, né? Eu não podia, eu tava com os problemas no meu nome. E aí, pra minha surpresa, ele falou, ok. Eu cheguei a perguntar de novo assim, tu tem certeza? Porque eu tava certa que ele falaria não. Não tem como, não vou e tal. E aí coincidiu com também uma venda de um carro dele, enfim, acabou que ele fechou comigo e a gente foi até a agência e resolvemos fazer. Então, vou falar pra vocês qual agência eu escolhi e por quê. Eu escolhi a IE Intercâmbio, porque, na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre as agências que existiam para fazer intercâmbio. Daí vi algumas pessoas famosas que tinham feito pela IE, por exemplo, a Fernanda Gentil tinha ido pela IE com 24 anos também e tal. Eu não sei, e aí aqui no Rio tem propaganda pra caramba na rádio da IE e tal, tem uma outra, mas eu preferia, não sei, alguma coisa me falava faz pela IE. Daí eu escolhi fazer pela IE. Eu bati o martelo assim mesmo agosto de 2013. Só que tinha um porém. Eu não tinha nenhum documento, então eu tinha que correr contra o tempo. Mas, eu vou chegar lá. Então assim, o que a gente escolheu? Eu tinha que ver a melhor forma de pagamento pra mim, que não ia pesar e que eu coubesse no bolso do meu pai, assim, se fosse cartão, cheque, alguma coisa assim. Aí me dava uma opção de parcelamento no boleto. Desculpa, gente. Financiado pelo Banco Aimoré, que é o Santander, é a mesma coisa. Então foi o que eu escolhi fazer. Falei, vou fazer parcelado. Aí você vai perguntar, mas Agatha, tem quantas vezes pode fazer? Aí me deu a opção de até 24 vezes. E pelo que eu andei sondando, que outro dia eu pesquisei também sobre um outro programa que vocês já sabem que a gente vai voltar pra fora, eles continuam parcelando em 24 vezes, até mesmo o lance de você estudar na faculdade. Porque quando você vai daqui pra lá, pra estudar pra faculdade, você tem que dar uma bolada, assim, você tem que pagar tudo, os estudos todos. Então, tipo, é cerca de $30 mil, então você tem que ter esse dinheiro, mas você pode parcelar. Ok, então foi o que eu fiz. Eu parcelei em 24 vezes, eu posso falar o valor, não tem problema, de 250 e não inclui a passagem. É somente o programa mesmo. Por quê? Como é que funciona? Eles vão te dar todo o suporte para você fazer a entrevista de emprego. Você já sai daqui com o emprego garantido. Os empregadores vêm até aqui ou você faz uma entrevista via Skype, que hoje em dia é muito comum. Então eles te dão todo esse suporte. Eles te mostram quais os empregadores estão empregando, você escolhe
Eu pude escolher quais que eu queria me candidatar primeiro. Eu não me lembro muito bem, mas tinha o Monte Olympus, que foi o que eu trabalhei, o Kalahari, se eu não me engano, e uma estação de esqui e tudo mais. Então, eles fazem toda essa assessoria, assim. Na verdade, tu paga pra essa assessoria deles. Você paga pra isso, acabou. E pelo Insurance Card, que é aqui no Brasil, é o plano de saúde. Então, às vezes eu não lembro o nome em português. Mas, e pelo plano. Então, tá tudo incluso nesse pacote. Era cerca de 5 mil e pouquinho, foi pra 6. Então, eu parcelei em 24 vezes de 250, ainda estou pagando. Terminei em julho, graças a Deus. Mas, particularmente, foi dinheiro bem mais, assim, mais bem pago que eu gastei. Então, foi assim que eu fiz. Você pode pagar no cartão, você pode parcelar, se não me engano, no cheque também. Mas aí, acho que no cheque você tem que pagar até você embarcar. Então, às vezes, é um pouco restrito. Como eu fechei em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tinha só 4 meses, então não ia dar pra mim. Bom, então beleza. Então, como eu falei, eu não tinha nenhum documento. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que correr contra o tempo. E graças a Deus a IE me assessorou também mais uma vez nisso. Eu falei, olha, eu não tenho nem passaporte. Gente, foca aqui. Eu não tinha nem viajado de avião. Gente, ó, eu tô olhando pra cá, mas é que eu digo que tá aqui, tá? Eu não tinha viajado de avião. Aí eu falei, ferrou. Bom, tá bom. Então eu tinha que correr contra o tempo. E aqui no Brasil, pra quem tá fora, enfim, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro, demora pra caramba pra tirar. Então eu tive que agendar com um despachante. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, eu não tinha nem passaporte. Então eu tive que correr contra o tempo. E aqui no Rio, eu não sei nos outros estados do Brasil realmente, eu não sei como funciona, mas eu acredito que seja igual. A gente teve que pedir ajuda de um despachante. Ajuda não, gente. Eu tive que pagar um despachante pra poder acelerar o meu processo. Não é acelerar, mas, por exemplo, era em agosto, eu só tinha data pra agendar o passaporte em outubro. Gente, não tinha como, sabe? A minha entrevista do visto era no meio de agosto, se eu não me engano. Então eu já tinha que estar com o passaporte. Foi super corrido, mas deu tudo certo. Então, ok, vamos lá, pago o despachante, eu acho que ele cobrou R$200. Eu não tenho nome, foi a agência que me deu, eu não sei nada. Mas geralmente quando você vai pra esses lugares, eles têm todos os esquemas, assim. Então você, olha, se você chega lá, eu não tenho nada, eu quero ir, mas eu não tenho nada, não tenho passaporte, ele vai te indicar, daqui a pouco tá com tudo na mão. Então eu marquei com o despachante. Na mesma semana, ou 2 semanas no máximo, depois eu já tava com o passaporte na mão. Eu queria ter uma câmera nessa época, porque foi ridículo pegar o passaporte. Eu olhei igual uma pata. Meu pai não acreditava. Ele, não acredito que você tá chorando por causa disso. Mas era um sonho e um alívio de ter saído logo. Então, beleza, passaporte na mão, ótimo. Dia 20 e pouco de agosto, se eu não me engano, era a minha entrevista com o Human Resources que é o Recursos Humanos, do Monte Olympus. Veio uma galera pra cá. E aí a gente foi fazer a entrevista. Gente, deixa eu fazer um parêntese. Eu não falava inglês. Nada. Eu, assim, ouvia música, sabia a letra, tá? Era isso. Então você me imagina uma sala com uma galera muito mais nova do que eu. Todos, a maioria, filhinhos de papai. Porque é uma viagem cara, gente. Olha só, R$6.000 só o esquema. Mais a passagem, que eu falo o valor agora pra vocês. Eu paguei $3.500 pra ir e voltar. Desculpa, reais. Pra ir e voltar. Então, uma viagem custa R$10.000. Sabe? Então, um monte de filhinho de papai. Todo mundo entendendo perfeitamente. A mulher no embromei. Opa, caiu a caneta. No embromei. Tipo, a mulher falando. E eu aqui assim, ó. Malandro, legal. Não entendia nada. Mas eu não sei que salto baixou no meio da minha entrevista que eu entendi tudo que ela me perguntou e respondi tudo pra ela. Um parêntese. Quando você vai na IE, ou qualquer agência, eles fazem meio que um testezinho de inglês pra saber se você vai realmente conseguir se comunicar, mesmo que o mínimo. Então, assim, eles me deram um roteiro de perguntas que ela poderia fazer, a pessoa do Human Resource. E eu simplesmente decorei todas, engoli todas aquelas perguntas.
E aí eu passei lá no testezinho, não é nada, não te reprova, mas se você não souber realmente nada, tudo que a mulher falar, você falar, fizer assim com a cabeça, não adianta, você não vai conseguir lá pra fora. Mas ok. Aí fui, passei no teste de nivelamento, fiz a entrevista, passei Passei, ela me entrevistou, ela me perguntou assim, eu coloquei pra ser housekeeping, que é serviço de quarto no resort. Então, ela me perguntou por que eu queria fazer aquilo, se eu sabia pra onde estava indo e tudo mais, enfim. Então, como eu tava falando, aí, beleza, eu fiz a entrevista do visto, perdão, a entrevista do Monte Olympus e passei. Eu falei, era muito engraçado porque cada etapa, sabe, que era importante, que ia passando, eu comemorava, eu falava, cara, agora falta só isso, agora falta só aquilo. Então, assim, quando eu peguei o passaporte, eu falei, agora falta a entrevista do Human Resources e o visto. Aí quando foi do Human Resources que eu passei, eu saí, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, falei, ai gente, passei, deu tudo certo e tal. Eu falei, cara, agora de fato a ficha só vai cair quando eu tirar o visto. Aí eles marcam, todo mundo junto, que tá fazendo o programa, pra ir até o consulado americano pra tirar o visto. A entrevista do visto de trabalho, que é o visto J1, que foi o que eu fiz, ela é em inglês. Ah, mas por que é em inglês? Porque você vai trabalhar nos Estados Unidos. Você tem que falar inglês, não adianta. Por mais que você não fosse manter tanto contato com as pessoas, que era o meu caso. Eu ia ser housekeeping, então, geralmente, os hóspedes não estariam no quarto. Mas, os meus supervisores eram ou de lá, ou de alguma outra nacionalidade que falava inglês. Então, eu tinha que falar inglês. Mesmo que o mínimo. Aí, eles, como eu falei pra vocês, eles me deram um roteirinho de tudo que eles poderiam perguntar. Eu soube responder a tudo. Você faz a entrevista numa cabine. É bem parecido com eu acho, com a entrevista de turismo, né? A gente tem ouvido falar na entrevista do visto de turismo e aí em pezinho na cabine, ok. E aí, mais uma vez, me baixou alguma entidade que falava inglês. Eu cheguei até a brincar com o cara e o cara tava em pé também. E eu falei, não sei como você consegue ficar o dia inteiro em pé. Aí ele, já tô acostumado. E eu até brinquei. Então, no fundo, dá tudo certo. No final, tá tudo bem. Aí, beleza, eu passei no visto. Aí foi meu alívio. Eu falei, cara, agora eu posso comprar passagem. Aí é que tá, problema. Eu não comprei a passagem antes porque eu tava com medo de não conseguir o visto. Mas, conforme o tempo vai passando e você chega mais próximo da data de embarcar, a sua passagem vai ficando mais cara. Então minha passagem subiu pra caceta, tipo, R$1.500. R$1.500. Então eu tinha o dinheiro guardado da passagem, mas minha passagem tinha quase que duplicado o valor. Aí eu falei, eita, e agora? Graças a uma amiga minha, aliás, um beijo lá. Ela me ajudou e tal, passou o cartão dela, eu fui pagando, beleza. Etapa documentos concluída. Eu embarquei no dia 6 de dezembro de 2013 e cheguei aqui no dia 28 de março de 2014. A pretensão não era essa, eu tive que fazer uma troca nesse ticket de passagem, porque eu ia ficar um pouco mais. Aí, eu fui embarcar. Aí, aquele nervoso, né? Eu achava que eu não ia nem dormir. Eu falei, caraca, vou nem dormir. Nunca tive voado de avião. Primeiro voo já logo com o pé na porta pros Estados Unidos e tal, nananã. Aí, mas dormi super bem. Fechei minha mala só no dia mesmo, que você começa a colocar as últimas coisinhas, assim, na mala. Aí foi minha família toda me levar. E aí eu cheguei lá, a família da Laís. E aí, a hora foi passando. Era de noite, eu queria voar de noite pra poder tentar dormir e tal. E eu fui direto pra Chicago, na verdade. Porque, onde eu fiquei, né, gente? Vocês não sabem onde eu fiquei. Volta um pouquinho. Como eu fui em agosto, as opções... Eu queria Lake Tahoe, eu queria Salt Lake. Não tinha mais nada. Nada. Porque eu tinha pesquisado na internet e falei, nossa, esses lugares devem ser o máximo, não sei o que. Aqui era verão, dezembro, e lá puta inverno. Um dos piores. Eu falei, não, eu quero esses lugares, não tinha. Fui pra Wisconsin. Se você não sabe onde é Wisconsin, a gente vai pôr um mapa.
O Wisconsin fica bem ao norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá. É uma cidade que tem muito lago, que tem muito parque aquático, tanto indoor quanto outdoor, que foi o caso do que eu fiquei. E é muito frio. Assim, juro. Eu amo frio. Mas lá é surreal. Mas lá é muito frio, gente. Sério, é muito frio. E venta. Aí piora, sabe? A sensação térmica, olha, o inverno batia -30 no termômetro. E lá em Fahrenheit, ou seja, tu tem que ficar fazendo a conversão toda hora. Batia -30 no termômetro e a sensação tava -50. A gente tinha shuttle. Shuttle é tipo uma carona para o trabalho, porque se você saísse a pé e caminhasse, que era o que a gente tinha que caminhar, era tipo 25 minutos caminhando, a gente congelava. Legal, né? Aí foi que eu descobri que eu não gostava tanto de frio. Mentira, eu continuo amando o frio, inclusive vou voltar pra lá, pra Wisconsin. Ok, beleza, eu fiquei em Wisconsin Dells, no Mount Olympus Resort. E foi bem legal. Bom, enfim. Então, não tem voo, até tem voo direto pra Wisconsin que para em Milwaukee, que é uma cidade maiorzinha, mas era bem mais caro. Então a cidade mais próxima que tinha era Chicago, e o Illinois fica bem abaixo de Wisconsin. Então a gente parou em Chicago, falei, caraca, legal, né? Aí desci, cara, juro, eu não sei, eu paguei muito mico, com certeza, na hora do embarque, foi ridículo. Mas foi muito bom. Aí sentei lá e tal, fiquei bem distante da minha amiga, mas valeu a pena, eu coloquei o fone e tal, eu tentei dar uma cochilada no voo, porque o voo não teve turbulência, foi super bom. Beleza? Chegamos em Chicago. Então, gente, aí eu cheguei em Chicago. Aí, Chicago, né? Ai, que lindo Chicago, nananã. A gente ficou num hostel. Começou por aí, hostel é um albergue. Começa por aí, né? Eu já tava meio desesperada, porque eu já tinha visto aquele filme O Albergue. Vocês já viram? É desesperador. Não veja. Então, eu já tava um pouco com medo e tal. Tava com medo até de me roubarem, porque, pô, você fica num quarto com outras pessoas, mas foi super tranquilo. Esse pessoal tem um lance de te colocar sempre com mulher e homem com homem. Eu não sei se é assim em todos os lugares, mas no meu quarto só tinha mulher, eu e mais 3. Eu, a Laís e mais 2 meninas. Então, cheguei de avião, a gente não pegou um táxi e a gente foi de metrô. Cara, aí você começa a perceber que você realmente tem que se virar, sabe? A gente foi de metrô até o Getaway Hostel. Se você colocar no book, enfim, eu vou colocar a descrição. Então, gente, como eu tava falando, a gente chegou em Chicago de manhã, assim, mais ou menos. Na verdade, acho que era no máximo meio-dia. Aí a gente chegou, de avião, claro. E aí fomos deixar as coisas no hotel para poder dar uma passeada na cidade. E a gente foi de metrô. Aí realmente foi aquilo que eu falei. Você começa a ter que se virar sozinho porque o bicho pega. E lá tem muita linha de metrô, de, sei lá, de tudo, sabe? É meio bizarro, mas eu fiquei com medo, eu não consegui chegar no lugar. Mas graças a Deus a Laís fala muito bem inglês. Aí deu uma salvada, assim, na gente. A gente chegou legal, fica próximo da estação de Fullerton, se eu não me engano, eu acho que é assim que fala. Desculpe se não for assim, mas fica próximo da estação de Fullerton. E a gente foi andando, caminhando. E tinha neve no chão, foi brabo. A minha mala era enorme, uma jumbo bizarra, tava super pesada, a gente foi andando. Ok, até aí eu tava de All-Star. Gente, foi uma desgraça, mas beleza. Eu cheguei exausta porque a minha mala tava muito pesada, a gente colocou as coisas fez o check-in no hostel, colocamos as coisas no quarto e rua, né? Porque a gente só ia ficar 2 dias em Chicago justamente pra poder aproveitar. Era o dia que a gente chegou, o dia seguinte já depois a gente ia embora. Aí a gente colocou as coisas no quarto e tal, e fomos meio que dar uma explorada básica em Chicago, porque eram 2 mulheres sozinhas. E, enfim, a gente não podia se arriscar muito.
Eu tinha $400 só, que meu cunhado me deu, assim, olha, toma pra você poder chegar e tudo mais. E aí foi o que a gente conseguiu comer. A gente jantou num restaurante super fofo. Aí eu já falei pro Rodrigo, falei, quando a gente marcar lá, eu vou te levar lá, que é lindo, é super barato, conta uma pasta maravilhosa. Desculpa, gente, é massa, uma massa maravilhosa. Eu tomei um vinho, por incrível que pareça, muito bom. E a Laís acho que não tomou nada, ela tava tomando remédio, enfim. Foi incrível. Eu deixei de ir em alguns lugares que hoje, quando eu voltar, com certeza eu vou aqui. Era um monumento todo de prateado, assim, tipo uma bola. Tem umas coisas bem legais de Chicago. Chicago é uma cidade linda. É uma cidade grande com cara de pequena, assim. É incrível os apartamentinhos, sabe? Lindo. Eu fiquei apaixonada, prometendo que eu ia voltar com certeza, porque é muito legal. Ok. Depois a gente tinha que ir pra Wisconsin, né? Claro. Ah, talvez. Fui num shopping em Chicago e tal. Aí vi uma mega loja da Hershey's, da M&M. Eu fiquei igual uma maluca. Eu falei, eu não sabia nem pra onde olhar. Entrei numa loja da Victoria's Secret, aí morri, porque realmente... sabe o que me lembra a Victoria's Secret aqui no Brasil? A loja Lingerie. Eu não sei se tem em todos os estados, mas aqui no Rio tem. É muito parecida a decoração em si. É claro que a lingerie ainda não tem perfumes, nem cremes, nem nada disso. Mas a decoração, assim, e o ambiente é super parecido. Aí eu pirei, né? Aí, tipo, tinha aquelas promoções, se você pagasse $30, você levava 5 ou hidratantes, ou loção, você podia mixar. Ai, gente, é uma loucura. Pra quem nunca foi, cara, olha... Whatever. Enfim. Aí, eu tinha que ir pra Wisconsin com a Laís. Eu saí dia 6, cheguei dia 7, dia 9 eu tava indo pra Wisconsin. De Chicago pra Wisconsin tem um trem da Amtrak, que também vou deixar um link na descrição. Que você paga, sei lá, acho que na época a gente pagou $16 pra poder ir de Chicago pra Wisconsin. E a viagem demorava umas 4 horas, assim. Então, era uma viagem longa. Eu tava rezando pro trem ser confortável. O trem atrasou muito. Gente, o trem era pra sair... Acho que era 1h da tarde. O trem saiu às 5. Não, eram 2h da tarde, o trem saiu às 5, a gente já não aguentava mais. E o que acontece? Quando é inverno nos Estados Unidos, escurece às 4h da tarde. Então, tipo assim, já tava de noite, eu tava desesperada. Querendo ir embora, com fome, sabe? Eu precisava chegar no lugar que eu ia trabalhar. Aí o trem chegou e entramos. Uma observação. Quando a gente estava na estação do trem, a gente encontrou várias pessoas que iam pra Wisconsin também, beleza. Fizemos várias amizades. Aí você olha para as pessoas ao seu redor, aí tem um monte de gente que você acha que é judeu, assim, que eles usam um chapéu, uma roupa preta e tal. Aí eu comecei a conversar com meu pai, falei, pai, pô, tem uma galera aqui, assim, assado, vestido e tal. O que é isso? Eles são judeus, judias, enfim. Protegiam muito a criança, tinha um bebê, eu lembro que eles protegiam muito a criança. Aí ele, não, filha, lembra? Sabe a aveia Quaker? Então, não é igualzinho o carinho que tem na aveia Quaker? Eu falei, gente. Então o nome daquela religião, ou seja lá o que for, é Quaker. E eles pareciam gremlins, que eles iam dominar o mundo, assim. Era muita gente naquele trem igual, assim. Mas, ok, fomos pra lá, a viagem foi ótima. Gente, é melhor do que a American Airlines, tá? É muito mais espaçoso, reclina muito mais. Só porém, não tinha carregador pro telefone, então eu fiquei um pouco desesperada. Mas, ok. Chegamos em Wisconsin, eram umas 9 da noite. Já tinha um táxi na estação da Amtrak esperando a gente. E aí a gente foi pro housing. O que é o housing? É tua casa, na verdade, né? Onde você vai ficar dividindo com 500 milhões de pessoas. Mas, na verdade, assim, a impressão que eu tinha é que o meu housing era um grande container, dividido, acho que tinha uns 20 quartos, que cabiam 4 pessoas em cada quarto, né? Tinham 2 beliches, um banheiro em cada quarto, ok? Em cada quarto tinha um frigobar e um micro-ondas.
E a cozinha era o único ambiente comum, só que a cozinha era super fria, não tinha aquecedor, tinham duas geladeiras, um fogão e uma pia. Enfim, era aterrorizante. Então, aí era um pouco desesperador, assim, ainda mais eu, que era uma das mais velhas. Eu tenho um toque com limpeza infernal, sabe? Assim, foi punk, cara. No meu house era um house do lado do outro, né? Num terreno. No meu house nós éramos tipo uns 40 brasileiros e o restante era filipino e malasiano. No outro house do lado era só de argentino e uns 3 brasileiros, assim. Então, Wisconsin, como é que é o Wisconsin? Wisconsin é um estado conhecido por ser bastante agrícola, ele é conhecido pelo queijo e pelo leite, mais pelo queijo. Então, assim, é uma cidade que você, quando você olha, é um estado, principalmente Delves, assim, que eu posso falar de cadeira, que eu não fui a Madison, na verdade eu fui uma vez e eu não pude olhar. Madison, que é a cidade grande de Wisconsin, né? Tem muita fazenda, você olha fazenda pra tudo quanto é lado. Só que como eu fui no inverno, as fazendas estavam todas cobertas de neve, sabe? Os bichinhos deviam estar dentro dos estábulos e tudo mais. Então era um cenário bem triste, porque onde era pra estar tudo verde, não estava verde. Então, assim, mas... E disseram que no verão é calor igual aqui o Rio, tipo 30 e poucos graus. É muito estranho, né? Porque a gente tem esses dois picos, né? É uma cidade conhecida por ser das águas também, tem muito rio, muito lago. Então a pesca lá é abundante, o que eles mais fazem lá é pescar. E assim, é o estado mais barato dos Estados Unidos em relação a impostos, porque lá tudo que você compra é embutido o valor dos impostos. Se eu não me engano, o imposto de Wisconsin são só 6%, né? Então é muito barato. Eu acho que em comparação a Nova York são 15 ou 11%, é bem alto. Então, assim, é muito legal o Wisconsin. Como é que é o Monte Olympus, né? O Monte Olympus, ele é um resort, ele na verdade é um parque aquático temático, sabe? Com o tema da Grécia. O dono é de lá, né? Ele passou por umas dificuldades na vida e tal, de doença, nanã. E ele resolveu montar o Monte Olympus. Ele começou com um go-kart, que é o kart mesmo, outdoor e tal, e depois foi pros parques aquáticos. E eu fui pra lá porque ele tem o sistema indoor, então ele é todo aquecido, a água é aquecida e tal. Então ainda ia gente pra lá. Mas, se você vai pra Wisconsin, não se engana. Eles vão falar pra você que você vai ganhar dinheiro, porque como tem indoor, sempre tem gente e tal. É mentira. É mentira, assim. Era difícil eu fazer 6 horas diárias de trabalho, sabe? Que era o meu máximo que eu fazia. Eu fazia depois, o segundo turno, que é o second shift, enfim, que eu pegava, eu pedia pelo amor de Deus pra participar, porque pra ganhar um dinheiro a mais. Eu ganhava $8 a hora, ou seja, era tipo R$ 50 por dia. E quando eu fazia o segundo turno, eu ganhava bem mais. Beleza? Tranquilo. Eles têm uns problemas, assim, pelo que eu tenho escutado. Eu ainda escuto a rádio de lá, eu escuto algumas notícias, eles estão passando por um problema de administração. Quando eu estive por lá, caiu uma pessoa da montanha-russa, foi notícia na BBC, eu acho, enfim. Mas é muito legal, o hotel é lindo, as camas são super confortáveis. Eu passei a primeira noite lá. Muito bom, assim. Pra brincadeira é bem legal, o parque é bem bacana. Mas, assim, é uma mentira que você vai fazer dinheiro nessa época do ano, porque não vai. Não vai, sabe? O que eu conseguia fazer lá era mandar dinheiro pro meu pai, pra ele pagar o programa, pagar minha estada mensal, que eu pagava $200 por mês, e comprar comida. Era o que eu fazia. E assim, eu fui tem um outlet em Wisconsin Dells. Eu fui, sei lá, umas 4 vezes no outlet e só fiz compra 2 vezes. Tipo, comprei $100. Assim. No final é que eu arregacei, porque eu tava voltando e eu queria voltar com uma coisa. Eu tinha me programado pra isso, né? Pra comprar perfume, maquiagem, os presentes, enfim, pra isso. Né? Assim,
Então isso é uma mentira do dinheiro, esse lance do dinheiro. A não ser que você realmente não tenha que mandar dinheiro pra cá e tal. Mas se eu puder falar pra você que não é legal na época do inverno. Só que o Work Experience nos Estados Unidos só tem pros Estados Unidos e só tem nessa época do ano. Então assim, você fica restrito, não adianta, sabe? Mas se você for pra uma Califórnia ou pra Disney, que teve gente que foi, pô, é show de bola, vá. Vá, fato que você vai fazer dinheiro. Eles vão te falar de tips, que é a gorjeta. Eu não peguei. Tem gente que pega, né? Eu não peguei muita coisa não, mas... Então essa questão da grana é mentira, assim. Você vai voltar com grana e tal. Eu fui com um plano de viagem pra sair dali pra Vegas, fazer Califórnia toda, Nova York depois, pra Nova York depois. Meu pós-viagem foi Nova York. Eu foquei que eu ia pra Nova York, então eu trabalhei. O que acontece? Além do Monte Olympus, eu tinha a opção como você tira o Social Security, que é como se fosse teu CPF lá, que é o que te dá, e você tá com visto J1 de trabalho e tal, esse Social Security te dá a possibilidade de você trabalhar. Eu fui tentar um segundo emprego e consegui na hora. Esse cara, que era na frente do Monte Olympus, num restaurante que eu morro de saudade, de japonês, que os donos são chineses, é louco, mas e eu fazia uma graninha lá, entendeu? Então, o que aconteceu? Na última semana, do dia 15 até o dia 23, eu fiquei na casa desses chineses. Por quê? Porque como eu já tinha acabado meu contrato com o Monte Olympus, eu não podia ficar no housing mais. Então, eles me ofereceram a casa, o casal, mais o outro dono e tal. Eu dormia junto com a sobrinha deles. E eu fiquei lá trabalhando uma semana direto, de manhã até de noite. Foi o que deu o boom pra eu poder ir pra Nova York. Eu juntei um dinheirinho e aí eu fui. Beleza, aí eu fui pra meu pós-viagem foi em Nova York. Passei 4 dias lá. Não tem nada pra falar de Nova York. Não vai me desculpar quem foi, quem é apaixonado, mas eu tenho a Broadway, que eu chorei, que é lindo, que é maravilhoso. Times Square é maravilhosa, muito legal. Mas eu não gostei, assim. Cidade grande, normal, sabe? Nada demais. As pessoas são meio estúpidas. Gostei. Sei lá. Sabe? Americano do lado de Nova York, você acha o último traquinas do pacote. Eu não achei nada demais, inclusive. Whatever. Volta pra casa. Cara, o dia do embarque foi a melhor coisa da vida. Sim, eu queria muito voltar pra casa. Eu queria muito ver meus pais, minha irmã, minha sobrinha. Eu tava desesperada de saudade. Eu passei uns perrengues lá de saúde, assim. Ficar sem pai e mãe nessas horas é muito sinistro. Mas, pô, eu embarquei com a maior alegria do mundo. Fiquei o dia inteiro no aeroporto, na verdade, que meus amigos embarcaram de dia e eu só de noite. E peguei um voo de noite pra variar, pra ir dormindo. Gente, mas é insuportável. 11 horas de voo. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, mas eu saí de lá com o pé desse tamanho. Então, gente, eu tava falando do voo, né, de volta pra casa. Deixa eu só fazer um parêntese. Com certeza vocês vão me perguntar, se eu espero, sobre... Eu falei que eu passei uns perrengues de saúde e tal, sobre a funcionalidade do plano de saúde que eles dão, né? A agência, se eu não me engano, ela é obrigada a dar o plano, né, a incluir no pacote o plano, porque... Ainda mais cidades assim que tem neve, as pessoas vão querer tentar esquiar ou fazer o que seja. Se acontecer alguma coisa, elas têm que estar com o cartão da saúde lá, porque é caro, né? Tudo lá é caro. Se você for fazer particular e o público, a gente não sabe como funciona. A gente sabe que funciona bem, mas a gente não sabe qual é a burocracia para se ir pro público. Então, tem que sair daqui com o insurance card, que é o plano de saúde e tal, e foi tudo ok. Eu só tomei vários sustos, porque como eu passei muito tempo indo regularmente no hospital lá, depois eu conto pra vocês o que aconteceu, eles fazem assim, americano, eles mandam primeiro a cobrança pra você, pra depois bater no plano, entendeu? Então tu toma um susto e depois eles mandam pro plano, tipo, pegadinha. Então fiquei... assim, até, sei lá, até pouco tempo, né, amor? Acho que eu tava recebendo no e-mail umas cobranças do Santa Clara Hospital, que era o hospital que eu fui. E eu falei, gente, mas tá, eu tinha um cartão, foi por isso que eu fui aí. Então, depois que eu respondi, realmente não aconteceu mais nada e tal. Funciona super bem. É porque eles realmente fazem isso. E assim, outra coisa, o sponsor, que é um órgão que toma conta de você, meio que tipo patrocina,
Quando você liga, que foi o que aconteceu comigo, eu liguei e falei, olha, não tô bem, aconteceu isso assim, assim, assado. Ó, uma das coisas que aconteceu, eu tive paralisia facial por conta de um vírus. Então, eu fiquei bem assustada, foram 2 semanas antes do meu aniversário, que eu passei lá. A gente foi no hospital, na hora, imediata, assim, tipo, dá 15 minutos eles estão na porta da tua casa. Entra no carro, vambora. Tu fala, oi? Sabe? Então, é muito bom, isso é muito legal. Eles têm que ter, né? Porque senão dá um problema pra eles. A gente pode voltar e já voltar processando, mas deu super certo tudo, assim. Em relação à doença, ok, nota 10, pode confiar. Voltando a falar aqui do embarque. Foi punk, cara, sério. Primeiro porque acho que a minha família quase deixou eu passar, gente. Eu voltei 11 quilos mais gorda, tem noção disso? Eu fui com 53 quilos, eu tenho 1,69m, 60, sei lá, 6. Voltei com 64. Foi bravo. Não me pergunta por quê. Ah, você comeu muito fast food, não. Eu juro, eu contei. Eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos. Eu comi 7 vezes em fast food, assim. Até em Nova York. Não comi muito. Mas eu sei, a comida do americano em si, ela é meio gorda, sabe? Meio fat. Assim. Não sei. Não me pergunta por quê. Foi dose. Assim, eu voltei com o Liposix dentro da bolsa. Pra emagrecer. Bom, mas aí foi a melhor parte. A volta pra casa, eu realmente tava precisando deles, assim. E foi bom por várias outras coisas, assim. Foi bom pra eu descobrir que realmente eu queria morar nos Estados Unidos, mas... Foi muito bom o reencontro, é ótimo você abrir os presentes, é muito legal. O voo foi extremamente tranquilo. Eu fui pela American Airlines, tudo que eu fiz lá de viagem foi pela American Airlines. Ok, bem legal, assim... Eu só tenho que reclamar da pouca reclinação da cadeira, porque reclinação, não reclinante, enfim. Tu tá aqui assim sentada, ela faz assim, ó. Acabou, é o mais claro. Porra, caraca. Então, a minha sorte é que na volta não tinha ninguém do meu lado, aí eu vim dormindo mais ou menos, mas vim dormindo. A minha ansiedade pra chegar era maior, mas foi maravilhoso, mágico, muito bom. A primeira coisa que eu fiz foi comer arroz, feijão, farofa e carne, porque carne nos Estados Unidos é muito caro. É bizarro, carne de vaca e frango também é muito caro, cara. Sério. É muito caro. Eu já conversei com várias outras pessoas e é caro. Sinistro. O bom lá é remédio. Remédio tem qualquer remédio na prateleira, exceto antibiótico. Mas, tipo assim, ibuprofeno. Cara, eu voltei com umas 20 caixinhas de ibuprofeno, sabe? Porque ibuprofeno é bom, é anti-inflamatório e tal, né? É muito bom. Então, assim, volta pra casa foi sensacional. Meus valores pós-viagem. Então, acho que agora eu vou falar um pouco direcionado pros pais, né? Que pensam em levar seus filhos, em deixar seus filhos irem e tal, ou não. Gente, o que acontece? Ok, eu fui burra velha, né? Eu fui bem mais velha, então, assim, já tinha morado fora de casa com meu namorado, mas pai é pai e mãe é mãe, então rolava a preocupação. É muito bom pro seu filho, honestamente. Eu conversei sobre isso com o Rodrigo é mais novo que eu, então eu conversei isso com ele, apesar dele já ter uma cabeça muito boa. Eu voltei outra pessoa, eu realmente, e foi pra isso que eu fui, assim. Eu voltei madura. Eu voltei uma mulher de 26 anos na época, agora eu tô com 27, mas eu voltei uma mulher, sabe? Por que, Agatha? O que aconteceu, assim? Você aprende assim, gente, vamos lá. Tá? Eu acho que as pessoas que foram comigo não aconteceu isso. Mas eu e mais ou menos de pessoas. Mas você aprende... Eu tô te falando isso, que não aconteceu com as outras pessoas, porque eu tô falando em relação a dinheiro. Eu aprendi a lidar com dinheiro muito melhor do que eu já lidava. Se você vai mandar teu filho pra você ficar mandando dinheiro daqui pro teu filho, eu não acho que vale a pena. Porque aí você não vai estar amadurecendo, sabe? Qualquer perrengue ele vai estar com dinheiro mesmo, então... Sabe? Então, assim, se você vai falar, ó, eu tô te dando isso inicial, se vira, é ótimo. Cara, ele vai voltar um homem ou uma mulher, assim. É sério, gente. Mudou
a minha vida, assim, minha vida deu uma guinada. Primeiro porque dependendo do que ele faça, é como eu fui housekeeping, então, tipo, gente, eu levantava colchões de cama king size, tipo, 18 ou mais vezes, porque às vezes num quarto tinham 2 camas king size. A minha coluna no final do dia tava desesperador, sabe? Tava surreal de dor. E eu olhava e falava, gente, essas pessoas têm que ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho no Brasil, sabe? Fazendo o que eu faço. Elas ganham $8 a hora, tinha que ganhar $30 a hora. Então você começa a valorizar aqueles serviços que você nem olhava antigamente. Então você começa a olhar, assim, para aqueles serviços, para aqueles cargos de trabalho que você antes, às vezes, até desmerecia, sabe? Pô, cara, uma camareira tem que ganhar muito mais dinheiro. Sério. É um trabalho literalmente braçal. E você, geralmente, ainda mais se você é latino, assim, você, às vezes vai ser escorraçado, como eu vi lá. Não aconteceu comigo, mas eu vi lá. Foi muito difícil. Ainda mais eu sou muito justa, então a minha vontade é de voar no pescoço da pessoa. A pessoa vai aprender a lidar com dinheiro. Se você fizer isso que eu te falei, não ficar mandando dinheiro sempre, sabe? Vai aprender a regular e vai cortar o cordão umbilical de vez, sabe? Vai se tornar independente mesmo, assim. Foi enriquecedor pra mim como pessoa. Eu realmente mudei todos os meus valores. Todos, assim. Valorizar a família, sabe? Eu valorizava a minha, tá ok, mas, sabe? Não o valor que ela tem hoje. Eu vou embora, vocês vão falar, então você vai embora de novo. Tá, eu vou embora, mas eu sei o que cada um da minha família representa. Então, sabe, isso é muito bom pra vocês que vão, ou que querem mandar seus filhos. É muito bom. E amadurecer mesmo profissionalmente e pessoalmente vai acontecer fato se você mandar. Então, os valores viram completamente pro melhor. Eu tinha até meio que um preconceito com o americano, assim, tipo, eles se acham e tal, mas eles podem se achar, sabe? É um país de primeira. É surreal. Eles são um outro mundo, tanto que a gente vai voltar pra lá. E eu vou voltar pra aquela cidade. O pessoal já me perguntou, assim, alguns amigos meus perguntaram, tá, por que você não vai pra uma cidade maior? Por uma série de motivos que depois eu conto pra vocês, mas, sabe, é muito bom. Então mandem. Se você me perguntar assim, você aconselha? Aconselho. Você tem dinheiro? Ou você vai ter como ficar pagando? Manda, de preferência não volta. Porque é muito bom. Assim, então, era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês da viagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar e-mail pra gente, que eu respondo, não tem problema nenhum. Eu quero ajudar mesmo as pessoas que estão pretendendo ir. Eu vou tentar deixar todos os links que eu lembrei, que eu falei aqui embaixo na descrição. Desde o Monte Olympus e tal, enfim. Vocês vão ver algumas fotos agora no final do vídeo de quando eu tava lá. Primeira vez que eu vi neve. Eu esqueci de comentar, né? Em Chicago foi logo que eu cheguei de cara, um pouquinho depois nevou. Foi a primeira vez que eu vi neve. Foi muito legal, mas no dia seguinte já tava odiando a neve, que é muito difícil de andar. Mas assim, vocês vão ver a minha cara, assim, vão ver a transformação de peso também, que dá pra ver visivelmente nas fotos. Então é isso, assim, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. A gente responde pra vocês o mais rápido possível. Sigam a gente, curtam o nosso vídeo, compartilhem. E é isso, gente. E escreva sua dúvida. Qualquer coisa, a gente tá por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo.